Já podemos? Olá, o meu nome é Rui Costa, bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo está a ser publicado imediatamente a seguir ao vídeo anterior em que falei de 10 itens que são absolutamente indispensáveis para quem vai numa expedição à Islândia, mas também para quem faz fotografia de paisagem ou de natureza cá por Portugal. Agora vou começar a falar de um assunto que se calhar já era hora de falar. Vou começar a tratar de vestuário, não de todo, mas da primeira parte do vestuário. Porquê? Porque agora é mesmo uma boa altura para começar a tratar das compras deste tipo de equipamento. Daqui a algum tempo, a maior parte das casas vão estar a querer despachar stocks, não vão repor stocks de vestuário de inverno, pelo menos cá em Portugal, não vão repor stocks de vestuário de inverno numa altura em que querem começar a vender coisas de primavera e de verão. Mesmo as lojas especializadas vão se borrifar um bocadinho para este assunto assim que o sol começar a abrir, lá para março, abril. Por isso não estejam à espera dessa altura para comprar o vestuário. O que vos aconselho é comprarem-no já, assim que puderem, começarem a comprar. Não comprarem tudo de uma vez, porque poderão apanhar preços um bocadinho melhores daqui a 1 ou 2 meses, mas pelo menos o essencial tratem de comprar já. E passo sem grandes delongas a algum do equipamento que eu considero relevante. E optei por concentrar-me, vou fazer uma coisa que eu acho que toda a gente prefere. Em vez de vos falar do melhor equipamento que o dinheiro pode comprar, fiz apenas isso na questão das botas. Acho que não devem comprar pior do que aquilo que vos apresentei. O melhor possível às vezes não é aquilo que é necessário e se calhar com muito menos dinheiro, com metade do dinheiro, ou às vezes um terço, compram um equipamento que é mais do que suficiente para aquela ou para qualquer aventura em que se vão meter. A primeira coisa de que vos vou falar é das meias. As meias são equipamentos que naturalmente estarão perto do mais importante que podermos encontrar, como é óbvio. Se as botas são importantes, imediatamente a seguir, as meias desempenham um papel absolutamente fundamental, tanto no conforto como no potenciar das botas. Umas muito boas botas com umas meias miseráveis provavelmente não vos permitem retirar tudo o que o calçado tem para oferecer. Aquilo que eu considero que é o mínimo, e isto é um mínimo, não é o melhor possível, é o mínimo. São umas meias da Berg, quer dizer que foram compradas na Sport Zone. São umas meias que, não sendo as mais baratas que eles lá têm, também não serão muito caras. Isto, eu não sei se custam para aí 8 euros o par ou 10 euros o par, não sei, tenho que procurar. É à volta disso, 7, 8, 10 euros o par. Não são muito baratas, mas também, quer dizer, tendo em conta que há meias de 30 e 40 euros e fazem pouco mais do que isto, eu aconselho-vos a experimentarem pelo menos um par destas e experimentarem um par de meias menos boas para verem a diferença. A diferença que a mim me salta imediatamente à vista é o toque, o contacto. O contacto com este tipo de material é diferente do contacto com uma meia de muito baixa qualidade. E isso faz com que depois também a fricção seja menor, a abrasão seja menor, e, consequentemente, a formação de bolhas e de outro tipo de problemas seja reduzido ao mínimo possível. Depois é uma meia que se adapta muito bem ao pé, tem algumas zonas reforçadas que efetivamente funcionam como reforço e como absorção de impacto e aumento de conforto. O mesmo acontece com a biqueira. São meias que, honestamente, vos aconselho a experimentarem antes de se porem com grandes compras de meias de 30 euros o par e coisas do género. Antes de se porem com essas coisas, vão a uma loja, eu disse Sport Zone, mas como já repararam, eu menciono todas as lojas sem qualquer tipo de problema. Vão lá, experimentem, levem já umas botas calçadas ou usem umas botas de lá, experimentem o calçado com as botas e vão ver que retiram muito mais do equipamento. Ora, eu tenho aqui vários pares, alguns são novos, outros são usados. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, estarão mais 4 ou 5 guardados, não sei, ou mais até. Para 6 dias, levem um par de meias por dia. Ok, se quiserem mesmo poupar, levem um bocadinho menos, mas um par de meias por dia é o suficiente. Levem depois também mais 1 ou 2 pares de meias suplentes para qualquer tipo de problemas. Portanto, para 6 dias, 6 ou 8 pares
chegam e depois vão-vos durar muito tempo. Vocês vão usá-las cá muitas vezes. São meias que se adaptam muito bem ao nosso clima. E para quem faz fotografia de paisagem e gosta de a fazer e quer explorar esta vertente, invistam em meias, elas têm sempre uso. O que aconselho também é depois comprarem umas meias bem mais fraquinhas mesmo, fraquinhas. E estas devem custar para aí €1, €1,50 ou €1 cada par. Estas são da Wedzi, não sei se é assim que se lê, Wedzi. Isto... Weds, ou Wedze, ou Wedzi, ou Weds. Eu não sei como é que isto se lê, também não me interessa. Isto foi comprado na Decathlon, são mesmo muito baratas. Não sei exatamente quanto. Eu tenho muitas meias destas, umas brancas, umas cinzentas, etc. Estas meias são boas, essencialmente para dormir, mais do que para caminhar. Estas não são mesmo boas para caminhar, porque provocam... Este material não é muito agradável ao toque. Numa situação de caminhada, para dormir é mais do que ótimo. São muito quentes, são tão quentes como estas, provavelmente. E são muito compridas. Servem por isso, isto parece aquelas coisas com os bovinos, mas não é. Isto é uma meia. Esta meia é muito grande para fazer fantoche, etc. Dá para vos aquecer bastante os pés e as pernas, até grande parte da perna, se tiverem necessidade disso. Não sendo boas para caminhada, podem perfeitamente ser as meias suplentes que vos aconselhei anteriormente. Não são boas para caminhada, mas se houver, por exemplo, um azar num dos dias e colocarem água para dentro dos pés por alguma razão, que eu nem quero saber qual, tenham sempre uma coisa destas na mochila, um par é suficiente, para poderem trocar, para não andarem com os pés molhados. Já a coisa que é absolutamente desconfortável são os pés molhados. Meias melhorzinhas de 7, 8 euros, no máximo 10, mesmo no máximo 10 euros o par para a caminhada, meias bem mais baratas para dormir e para uma eventualidade, para uma emergência qualquer, uma necessidade de troca de umas meias molhadas por umas meias secas. Ponto seguinte, mais uma coisa em que eu não acho que não é preciso gastar muito dinheiro. Também não se ponham a comprar coisas muito fracas. Mais uma vez é aquela marca que Wedzi ou não sei o que é da Decathlon. Eu tenho, como é óbvio, tenho vários gorros. Aqui está o mínimo possível. Não é preciso usar ou fazer uso de marcas muito boas, por exemplo, estar a comprar gorros da North Face e coisas do género. Honestamente, e como é óbvio, eu não vou conseguir grandes patrocínios a falar desta forma, mas eu também prefiro dizer-vos a verdade do que estar aqui a vender-me por um gorro. Estar a gastar uma exorbitância numa coisa que é para pôr na cabeça, parece-me exagerado e parece-me despropositado, sobretudo. Comprem um equipamento suficiente, não se ponham a comprar a maluco, a comprar equipamento que não tem uso na vida real, só tem uso nas revistas e nas fotografias de Facebook e para aparecer no Instagram. Porque na vida real, na verdade, não tem uso. O que tem um uso bem melhor são os buffs, é um nome registado, né? Provavelmente não vão encontrar o nome buff noutro equipamento. Este é um buff original, é um buff para inverno, existem os buffs para verão. Isto serve basicamente, para o seguinte. Eu vou exemplificar, não custa nada, apesar disto fazer um calor tremendo, eu vou tentar exemplificar. E aviso já, isto tem 6 ou 7 formas de ser vestido e serve para isto. Basicamente, para tapar a boca, serve para tapar a boca e o nariz nas situações mais diversas. Isto envolve todo o pescoço, não cai como um cascol, está sempre preso, está bem preso. Este pano pode ser alongado para aumentar a área de abrangência. Podem usar só como cascol. Eu andava assim a maior parte do tempo porque o ar era muito frio. A sensação de conforto aumenta e de que maneiras? Pode servir para uma série de coisas. Este material é Polartec, isto é uma coisa muito boa e muito quente. É mesmo um acessório que eu aconselho vivamente. Mais do que um gorro caro, gastem mais no buff do que vão gastar no gorro. Seguinte, e mais uma vez vou optar por mostrar material relativamente barato. Isto são umas luvas também que eu uso mais cá, mas são luvas também compradas na Decathlon. São luvas com um grip mais ou menos
razoável. São luvas quentes, para cá são mais do que o suficiente, para a Islândia se calhar não são o suficiente. E neste caso era a pessoa até para vos dizer que a North Face, por exemplo, aqui oferece-vos soluções muito interessantes e de boa qualidade. As luvas mais finas com que vocês vão andar sempre. Eu, na verdade, não andava com um par de luvas, andava com dois, e se fossem estas, também serviriam, por exemplo. Esta primeira camada serve para andar a conduzir ou estar dentro do carro em situações em que não é necessário mais do que uma primeira barreira. Serve também para estar a fotografar, porque estas luvas com borracha, com este grip de borracha, servem para estar a trabalhar à vontade e servem para usar smartphones, etc. São muito próximas de uma skin e sendo finas, é como se não tivessem nada nas mãos. É claro que a barreira, ou não são uma efetiva barreira contra o frio, são uma barreira relativa. A North Face tem umas luvas muito interessantes, que servem tanto de primeira camada como umas luvas exterior, e eu, neste caso, até vos aconselho a darem uma olhada. São caras, mas são luvas boas. As luvas interiores, para serem uma boa barreira térmica, têm que ser efetivamente de um material bom. Para serem finas, leves, flexíveis, maleáveis e mesmo assim uma boa barreira térmica, têm que realmente gastar algum dinheiro. No caso das luvas exteriores, aquelas que mais tempo vão andar quando estão fora do Jeep ou quando estão fora da tenda, estas aqui já se arranja de marcas um bocadinho mais modestas ou de marcas em que o price tag não seja tão exagerado, já se arranjam boas soluções de bons materiais, boas barreiras térmicas e que custam para aí 1/3 de luvas de marca. Deixo ao vosso critério. Mais uma vez, em termos de tamanho, convém que vão a uma loja física, que experimentem os tamanhos, porque se para uns são o L, ou para certos modelos o L é pequeno, noutros o L já é grande, não se adequa ao tamanho da mão. Depois o facto de provavelmente ter que usar, eu vou exemplificar, uma luva fina como primeira camada e uma luva grossa como segunda camada, convém que experimentem isto cá. Esta questão dos dois pares de luvas não tem exclusivamente a ver com a barreira térmica, porque por isso podiam arranjar um par de luvas exteriores ou destas grandes que fosse uma barreira térmica suficiente. Os dois pares de luvas prendem-se com o seguinte: quando precisam de, por exemplo, executar alguma tarefa em que têm que ter mais flexibilidade, mais tato, precisam de umas luvas mais finas. E tiram esta luva, colocam-na no bolso do casaco e alteram os parâmetros de disposição, mexem no equipamento, etc. Por isso é que são as duas luvas. Ponto seguinte, a barreira térmica de base no que diz respeito ao tronco, portanto, estamos a falar de camisolas. Existem dois tipos. Um primeiro tipo mais fino, a marca é exatamente, estou a falar de equipamento relativamente barato, mais uma vez, a Wedzi ou Weds. Esta é uma camisola térmica relativamente fina e esta é a versão deles, esta bem feia, é a versão deles Extra Warm ou X-Warm. A X-Warm para mim é quente demais, eu prefiro sempre esta mais fina, mas não há nada como experimentarem uma e outra na loja física. Depois, se quiserem comprar online outras marcas, etc., já têm como referência este equipamento. São agradáveis a toque, vestem-se bem, são transpiráveis, são tudo o que uma camisola de marca também é. Talvez o material não seja tão nobre, mas são tudo o que uma camisola de marca é, só que custam 1/3 ou 1/4 do que custam essas camisolas. Cada um faz o que quiser com o dinheiro, mas estas são o suficiente. Eu fui com elas à Islândia e voltarei com elas à Islândia. Só para que tenham noção da barreira térmica e do concentrador de calor que é um equipamento destes, o Filipe conseguia, porque o Filipe usava esta X-Worm, eu devo ter andado 2 ou 3 dias com uma X-Worm, mais nada. E o Filipe, que andava quase sempre com esta X-Worm, ele por vezes tinha que tirar o casaco e andar sem barreira nenhuma em cima disto, porque era calor a mais. Mas nós ainda por cima vamos lá mais para meados de maio, portanto o frio já não é tão castigador, e eu aconselho-vos a que levem pelo menos metade de cada. Se não quiserem arriscar não levar nenhuma destas X-Worm ou destas que sejam uma barreira mais efetiva contra o frio,
experimentem levar também metade das outras mais finas, porque senão provavelmente vão ter calor a andar com isto. Continuo, e para terminar o episódio de hoje dedicado a vestuário, haverá um segundo episódio dedicado a vestuário que falará da camada exterior, em que vamos falar do casaco, e aviso já que vou conseguir poupar-vos algum dinheiro também ajudar-vos a poupar algum dinheiro neste campo, porque não precisam de investir em casacos de 300 euros, nem 200, nem de 100. Por metade disso, provavelmente vão arranjar um casaco que chega, que sobra e que vai dar para lá e para cá. É importante que invistam mais tempo a escolher uma boa camada de base, uma camada térmica, que seja uma primeira barreira à perda de calor, do que estarem a gastar rios de dinheiro em grandes casacos. Os casacos e as marcas, eu vou falar disto mais uma vez, porque posso não ter sido claro o suficiente. Determinadas marcas são ótimas para fazer passagem de modelos. Por exemplo, em zonas como o aeroporto ou mesmo naqueles pontos mais turísticos dentro do Golden Circle, é muito natural que 90% das pessoas andem eu nem vou dizer marcas, que é para não ofender ninguém, mas andem com marcas que são vistas como um demonstrador de estatuto. Ora bem, nós somos fotógrafos de paisagem. Pouca gente vai estar a olhar para nós, porque nos sítios onde vamos, primeiro as pessoas chegam e viram, outras nem sequer lá aparecem, vamos estar em sítios onde vamos estar à vontade, vamos estar em grupo. Invistam mais em equipamento que seja eficiente do que em equipamento que seja bonito. É claro que se puderem ter as duas coisas, ótimo. Se tiverem dinheiro que chegue para andar a investir em grandes marcas, melhor para vocês. Se é só uma questão de aparência, fiquem-se pelo funcional. É importante é que não passem frio, que estejam confortáveis. Tudo o resto é absolutamente acessório. Aqui na questão das calças é a mesma coisa. Estas, por exemplo, são horríveis, são mesmo muito feias. São umas X-Worm também. É a versão X-Worm e a versão mais fina da Wedge, ou Wedgie. São compradas na Decathlon. São calças térmicas muito boas. Andei com as X-Worm, neste caso as X-Worm, usei-as durante algum tempo, mais no norte do país. As outras mais finas usei-as mais a sul. Metade será o suficiente. Se vamos para 6 dias, se querem comprar 5, 6 pares de calças, se quiserem comprar 4 a 6 pares de calças, que será mais do que o suficiente, comprem 2 ou 3 de cada, para não estarem a correr o risco de ou serem demasiado quentes ou serem demasiado frias. É claro que convém experimentar, mais uma vez. Não há nada como ir a uma loja física e experimentar. A sensação ao toque, a sensação de conforto, a noção de que tipo de calor é possível reter com um e outro equipamento são muito importantes para a escolha do equipamento. Eu penso que por hoje será mais ou menos tudo. Os preços e as descrições do equipamento vão aparecendo na descrição, vão aparecendo também aqui no vídeo. Eu relembro que eu falo muitas vezes da questão dos preços associados ao equipamento. Eu não quero parecer chato, nem quero parecer mesquinho neste aspecto, mas quando no fim tiverem somado tudo aquilo que é necessário levar, e levar ou à Islândia ou mesmo cá em qualquer aventura fotográfica que queiram ter por cá ou mais perto, estes equipamentos todos somados depois fazem uma conta considerável, e o peso na carteira das pessoas é considerável. Eu sei disso porque passei pela mesma experiência, e o meu objetivo é sempre o mesmo, quando eu consigo sugerir equipamento que tem, em termos de funcionalidade e em termos de qualidade, uma distância muito curta a um material que custa muito mais, eu vou sempre sugerir o mais barato. Se eu não ganho em termos de diferencial de qualidade o mesmo que perco em dinheiro que tenho que gastar no equipamento, eu não vou sugerir o equipamento mais caro. E vai acontecer eu sugerir o equipamento mais caro, como já aconteceu com as botas, como vai acontecer com o material fotográfico. E se eu for sugerir o material mais caro, será só por uma razão. Não é porque me patrocinam, não é porque eu ganho nada com isso, não é sequer, por exemplo, porque um parceiro como a Color Effects vende ou não vende esse equipamento. Nunca pensem que eu vou fazer uma coisa dessas. Se alguma vez sugerir o equipamento mais caro, será porque o diferencial ou a diferença na qualidade supera a diferença no custo. Ou porque o equipamento mais barato é manifestamente insuficiente para o correto desempenho das funções e daquilo que nos propomos a fazer. E pronto, penso que por este vídeo será mais ou menos tudo. Relembro, este foi um primeiro episódio dedicado ao vestuário. Haverá um segundo
em que falarei da camada exterior, do casaco e das calças impermeáveis, etc. Vou também falar das coisas que não precisam de levar. E pronto, subscrevam o canal, façam like se o vídeo for merecedor disso, deixem comentários, façam sugestões, críticas, deem ideias. Usem o Facebook, os comentários, as mensagens privadas, o e-mail, seja o que for, para entrar em contato comigo. Eu estou naturalmente disponível para esclarecer qualquer dúvida relativamente à viagem. E pronto, fiquem bem, não é?